amor, desde tua graça. Ajuda-nos, ó Pai. Esteja em nosso meio aqui nesta noite, Senhor. Que somente teu Espírito, ó Pai, se faça presente aqui. Retira, Senhor, qualquer espírito, ó Pai, que porventura existe em nosso meio, que não seja do teu Espírito Santo, Pai. Abençoa, Senhor, os ofertantes, os inimigos fiéis. Abençoa, Pai, nosso pastor. Ajuda ele, ó Pai, dê o teu amor, dê tua graça. Fica conosco, ó Deus. E nos abençoe nesta noite, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente amém. Meu Deus, pedimos as bênçãos
Pedimos que o Senhor traga ao nosso coração o alimento, a palavra, que possamos nos regozijar, que possamos, ó Deus querido, entrar na Tua presença, em todos os pensamentos, todo espírito contrário, tudo aquilo que vem minar, atrapalhar a nossa fé, na Tua presença, Senhor, possa ser expulso pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, como o Senhor nos abençoou ontem em Citrolândia, aquele culto maravilhoso, que o Senhor possa também nos abençoar hoje, aqui em Sarzedo. Senhor, eu oro, Senhor, que o Senhor abençoe nossos irmãos que estão visitando, que ainda não tomou uma posição, mas que possam tomar quanto é tempo, que o Senhor possa abrir cada vez mais o seu entendimento, que o Senhor possa abençoar os ouvintes da rádio, da programação, que estamos levando a mensagem para este último dia, que o Senhor possa abrir o entendimento deles, para que eles possam compreender a mensagem, pedir o seu batismo, tomar uma posição na Tua palavra, seguir adiante. Oh Deus bendito, Deus eterno, abençoe a cada irmão, os irmãos lá de Vespasiano, os irmãos de Birité, os irmãos de Betim, abençoa os irmãos de Brumadinho, Juatuba, Igarapé, ó Deus bendito, ali do Alterosas, Citrolândia, ó Pai, confirma a Tua presença, abençoa todos, Deus. Senhor, que eles possam ser ricamente abençoados, que o Senhor possa abrir as portas, ó Pai querido, que o Senhor possa destravar as bênçãos. Nós nessa noite cremos no Redentor, num que foi além do véu, que foi diante de Deus e que tomou as nossas dores e as nossas enfermidades e levou sobre si, e através daquelas pisaduras nós fomos curados, fomos libertados, fomos salvos, fomos redimidos através do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo, que foi ofertado, oferecido por cada um de nós. Senhor, cuida de cada um como o Senhor sempre tem cuidado. Abençoa as famílias, abençoa os casais, abençoa a mocidade, as crianças, abençoa, Senhor, os trabalhos das vossas mãos, abençoe, Senhor, os projetos, abençoe, Pai querido, a cada um. Nós pedimos essas bênçãos, essas ricas bênçãos, Pai, no nome do todo Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que a graça do Senhor seja com todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar que já estamos de pé, vamos ler as Escrituras no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e versículo 9. Amém? Nessa noite eu quero falar sobre obtendo galardão de profeta. Aleluia. Obtendo galardão de profeta. Graças a Deus. Ontem nós tivemos uma boa reunião em Citrolândia, uma das melhores reuniões que eu já tive, graças a Deus, esse tempo todo de ministério. Foi uma bênção, uma maravilhosa bênção. Aleluia! A fé e o sexto sentido. Foi maravilhoso. Amém? Muito bem. 1 Reis 17, verso 8. Vocês não acharam? Glória a Deus. Eu comprei
cabo para o baixo aqui, mas nós verificamos que não é o baixo que está fazendo esse barulho nas caixas. Eu vou levar hoje, esse baixo, para tentar trocar aquela saída ali, aquela entrada ali. Porque se a gente não trocar e continuar assim, estoura todos os alto-falantes. Vai estourando, não é a mesa lá, tem cá. A mesa já tem um probleminha bem pequeno, mas o baixo leva mais ainda, porque mexe, movimenta, e aí dá esse estrondo na caixa. E esses alto-falantes, né, são cabos. Amém? Amém. Então, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei, preste atenção na palavra ordenei, eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Amém? Agora, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 41, livro de São Mateus 10, 41, está escrito assim. Quem está acompanhando a leitura: quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Amém? Amém. Nós vamos fechar nossos olhos. Irmão Marcelo, poder dar uma olhadinha no nosso som aqui, por favor? A caixa está um pouco. Oremos. Senhor nosso Deus, diante do Senhor nós viemos nesse instante, Pai, pedir ao Senhor o perdão dos nossos pecados, perdão das nossas falhas. Meu Deus, ó Deus, como somos gratos ao Senhor por nos ter dado esta oportunidade. Amém. Esta oportunidade, meu Deus, de adorar o Senhor nessa noite, de estar aqui presente para receber uma porção da Tua palavra. Deus querido, Deus eterno, abençoa-nos, ó Pai. Confirma a Tua presença em nossas vidas. Derrama Tuas bênçãos no coração de cada um. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Os irmãos podem sentar? Aleluia. Muito bem. Tem um irmão que está nos visitando ali atrás, tem um irmão também, irmão Sérgio. O irmão é o irmão José Maciel. Que de pé, irmão Marcelo. Os irmãos conhecerem, visitantes. Deus abençoe o senhor. Ouvinte do programa de rádio. Amém. Mora no Serra Azul. Deve ser vizinho do irmão Zé ali, ó, sentado no paletó. Conhece, né? Amém. Deus abençoe o senhor. Pode sentar. Deus abençoe. E tem o irmão Sérgio aqui também, que está aqui na frente. Deus abençoe o senhor também. Já algumas vezes estão ouvindo a mensagem. Muito bem. Que Deus abençoe todos. Está difícil aí? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Muito bem, irmãos. Obtendo galardão de profeta. Nós sabemos que a maioria das pessoas, da sociedade em si, principalmente a religiosa, esses últimos dias, compreende mal a manifestação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela estando escrita, ótimo,
estando escrita, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra expressa de Deus. Só que muitas pessoas não entendem que quando Deus envia um mensageiro, vai só um pouquinho, envia um mensageiro, envia um profeta, um mensageiro da parte de Deus, ela se torna a palavra manifestada. Quem está entendendo? Ela se torna a palavra manifestada. Então, toda vez que Deus enviou um mensageiro, você observa que Israel, quando saiu do Egito, nós vemos que Deus deu a eles a lei. Eles não conheciam a lei, não sabiam o que era pecado, até ter uma lei. Como diz Paulo aos Romanos, que através do conhecimento da lei é que veio o conhecimento também do pecado. Então, eles não conheciam o que era pecado até ter lei. E ali Deus entregou para eles as leis. As leis era a palavra escrita de Deus. Quem está entendendo? Era a palavra escrita. E no livro da lei, fora os 10 mandamentos, havia o livro dos Levíticos, havia o livro de Deuteronômio. E além dos 10 mandamentos, havia as ordenanças para se afastar da impureza, havia as ordenanças sobre as colheitas, sobre como fazer nas festas, a festa dos ázimos, a festa das trombetas, a festa da expiação. Eles tinham tudo isso. Eles tinham a palavra escrita, tinha a lei. Mas quando Deus enviava um profeta para o meio deles, para estar no meio deles, além, ele já tinha uma palavra escrita, mas quando Deus enviava aquele profeta, aquele mensageiro para estar no meio deles, eles já se tornaram a palavra manifestada. Quem está entendendo, irmãos? Eles já se tornavam a palavra manifestada. Isso quer dizer que agora, além de Deus estar falando na escrita, Deus agora estava falando numa carne. Quem está entendendo, irmão? Deus estava falando agora num corpo de carne. Uma palavra manifestada. E essa é uma situação que muitos não entendem. Que muitas pessoas não entendem. Porque principalmente a igreja do Novo Testamento, vindo a organizar-se com a primeira organização chamada católica, no ano 325, no início do quarto século, e depois disso vindo as organizações, as filhas, as denominações de dentro do sistema romano católico, eles entendem que na graça, no Novo Testamento, na dispensação da graça, na dispensação dos gentios, que Deus não fala mais por meio de profeta. Eles acham que Deus fala por meio da igreja. Roma que começou isso. Não, Deus fala por meio da igreja. Deus está na sua igreja. Por isso que Roma, eles defendem mais a igreja do que a Bíblia. Eles defendem mais a igreja do que a Bíblia. Defendem mais o credo, o dogma. Assim também fazem as suas filhas. Assim também faz o sistema religioso. Defendem mais o dogma da igreja, defendem mais o que está escrito no dogma ali, quando eles estabeleceram aquela denominação, quando criaram aquele estatuto, e diz, nossa igreja cria assim, cria assim, cria assim e cria assim. Estabelece um dogma, estabelece um credo e se priva das outras coisas. Então eles dizem, não, quem fala agora é a igreja, não é mais profeta. Deus não fala mais através de profeta. Eles querem dizer que Deus não se manifesta mais, que a palavra de Deus não se manifesta mais. Não, a palavra de Deus se manifesta.
Quando você vê igrejas, denominações, descartando a manifestação de um profeta, da palavra manifestada, eles estão negando o próprio Jesus, porque o próprio Jesus veio na qualidade de profeta. Moisés disse: Deus levantará um profeta semelhante a mim. Quando eles dizem que não tem profeta no Novo Testamento, estão negando o próprio Jesus que diz que crê. Estão negando o próprio Jesus que dizem que crê, quando diz que não há mais profeta. E depois que nega Jesus, acaba negando João Batista também. Depois que acaba negando João Batista, acaba negando Paulo, porque Paulo também foi um profeta. Não, Paulo foi um apóstolo. Então ele não profetizou coisas que aconteceriam nesse último dia? Ele não profetizou ou não profetizou, irmãos? Escreveu a carta de Tito, de Timóteo e outras mais? Pedro também não foi? Era um apóstolo, mas eles profetizaram de coisas que estão acontecendo e vai acontecer. E o que aconteceu de Ágabo e outros que eram profetas também? Jesus disse em Lucas: profetas lhes mandarei, a uns perseguireis e a outros matareis. Então Deus continua enviando o profeta. Amém, irmão? Então essa é uma dificuldade muito grande do mundo religioso denominacional. Por quê? Porque o povo aprendeu a não aceitar mensageiro de Deus, a não aceitar profeta, ensinado, aprendeu com Roma, aprendeu com a igreja de Roma. Roma disse que a boca de Deus é a igreja. Não, a boca de Deus é a palavra. A boca de Deus é a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você crê nisso, irmão? Então, observe bem. Então nós vamos falar essa noite sobre galardão. Obtendo galardão de profeta. Então nós vemos aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 9, nós vemos aqui que Elias foi um profeta pelas quais Deus usou para trazer juízo e condenar as ações tanto do rei quanto do povo que estava envolvido com a idolatria. Elias se levantou exatamente quando Acabe fez aquela coisa terrível em Israel, um dos piores reis que Israel já teve em todo o seu tempo. Acabe fez algo terrível, se casando com uma idólatra, se casando com Jezabel. E Jezabel não tinha nada a ver com Israel. Jezabel não tinha nada a ver com as promessas de Deus. Jezabel não tinha nada a ver com o plano de Deus, no sentido de salvação, no sentido de povo escolhido, de povo separado. E no entanto, Acabe fez vista grossa quanto aos mandamentos de Deus, pois ele, sendo rei de Israel, ele foi procurar uma mulher fora das terras hebreias, fora da terra da Palestina, fora da sua irmandade, fora da sua fé. Foi procurar uma mulher com uma fé diferente à sua, com um andar diferente das mulheres hebreias, com um comportar diferente das mulheres hebreias. Foram se juntar a um jugo desigual. E assim é o que acontece com todas as pessoas que são separadas para Deus, que estão na palavra, que conhece a palavra de Deus e começa a se juntar e se misturar com o mundo. Ele se torna imediatamente, como a Bíblia diz, um inimigo de Deus,
porque ele passa a amar as coisas do mundo. E então ele passou a amar as coisas do mundo. Naquele momento ele passou a ser inimigo de Deus, casando-se então com Jezabel. Jezabel aos poucos foi introduzindo o seu paganismo dentro de Israel. Aos poucos ela foi ganhando poder atrás do seu marido. Aos poucos ela começou a perseguir os sacerdotes, logo os profetas, logo derrubando os altares do Senhor, tirando dos altares do Senhor o que lhe era oferecido na casa do Senhor e tomando os seus deuses e pondo no lugar, nos lugares santos, sagrados de Deus. Ela fez essa coisa horrível, tudo no consentimento de Acabe. E quando isso aconteceu, Deus levantou Elias. Deus levantou Elias para poder trazer uma mensagem de juízo, uma mensagem de condenação. E quando Elias trouxe essa mensagem, todo Israel, junto com o seu rei, junto com o povo, estava debaixo daquele juízo que trouxe através da palavra de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Quando um homem e uma mulher sai da palavra, sai da presença de Deus, o que ele tem que colher é só juízo, é só julgamento. Quando nós saímos da presença de Deus, quando deixamos a Deus, quando tentamos envolver com outras coisas que Deus não é envolvido, Deus não é chamado, Deus não é consultado, Deus não é buscado, quando nós passamos a envolver com essas coisas sem se importar com o que Deus disse, pois foi isso que Acabe fez, não se importou com o que havia dito na lei, não se importou com as crônicas dos reis, não se importou com o profeta, não se importou nem com o próprio Deus. Então, quando o homem e a mulher faz isso, ele passa por cima da vontade perfeita de Deus, e é hora de colher e receber julgamento, receber juízo. Quem está entendendo, irmãos? E assim é dessa maneira, porque quando o homem se afasta de Deus, ele passa então a ter um julgo com o mundo. Quando o homem se separa de Deus, ele tem que se juntar a um julgo. Não importa, só existe dois senhores nesse tempo, nesse mundo. Só existe dois senhores a quem devemos servir. Ou servimos a Deus, ou servimos a Mamon. E quando saímos debaixo do jugo de Deus, debaixo do seu julgamento, debaixo da sua palavra, debaixo das suas admoestações, debaixo das suas correções, que é o jugo, então, quando nós saímos, você tem que se juntar ao outro jugo. De qualquer forma, quando você perde um, você se alinha com o outro. O outro é alinhado também. Então, quando você perde esse jugo com Deus, você acaba tendo um jugo com o diabo, com o mundo. E quando nós deixamos de amar a Deus para amar o mundo, o amor de Deus não está dentro de nós. Quando nós começamos, então, se afastar um pouquinho e começar amizades com o mundo, quando a nossa amizade fica mais profunda com o mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus, diz a Bíblia. E ali Acabe se tornou um inimigo de Deus. Irmão, a pior coisa que tem, diz a Bíblia, é cair na mão do Deus vivo. Amém, irmão? É cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, diz a Bíblia. E Acabe estava caindo na mão do Deus vivo, não para bonança, não para bem-aventurança, não para sossego, não para repouso, mas estava caindo na mão de Deus para juízo. Oh, Deus.
Então, quando Elias se apresenta diante de Acabe, profere um juízo sobre toda a terra, onde não haveria nem chuva, nem orvalho, nem nada, e isso não produziria nada na terra, e assim as pessoas iriam colher julgamento, em vez de colher frutas, colher legumes, colher lavoura, porque a terra é próspera. Deus tinha dado para eles, não tinha, irmãos? A terra era a terra que mana leite e mel, a terra era próspera, a terra era frutífera. E agora essa terra parou de dar frutos, parou de dar as suas hortaliças, parou de ser a terra que mana leite e mel. Agora Deus manda o juízo e eles vão colher o que da terra? Colher sequidão, colher mortes, colher um monte de coisa. Antes eram as pombas, eram as aves maravilhosas sobrevoando e cantando sobre Israel. Agora eram os corvos, eram os urubus que estavam rondando cada casa, rondando cada arraial, porque tinha de vez em quando alguém deitado no chão, esperando aprotejar seu corpo para que os abutres pudessem vir, porque a sequidão era demais. Quem está entendendo, irmãos? A sequidão era demais. Secou tudo, secou os lagos, secou os rios, secou tudo. Até a providência do profeta foi secada. Mas quando o homem está fazendo a vontade de Deus, pode estar caindo o juízo que for no mundo, praga, doenças, viroses e tudo mais, mas Deus não deixa. É vírus da AIDS ali, é vírus da gripe ali, é vírus disso aqui, é vírus, é bola para cá, é não sei o que, vírus mortais. Pode estar caindo a praga que for sobre a sociedade, sobre o mundo, mas aquele que está fazendo a vontade de Deus, a peste perniciosa não vem na sua tenda. Assim estava Elias na vontade de Deus. Quando a água secou, Deus disse: a natureza parou de prover para você, mas eu continuo sendo o seu provedor. Eu continuo sendo o seu provedor. Eu tenho uma cozinha aqui no céu. Vou mandar as aves de rapina, vou mandar os corvos levar comida para você. Deus faz isso. Os irmãos estão entendendo? Mas você sabia que o juízo também bateu na porta do profeta? O juízo também bateu na porta do profeta. Porque todo dia ele levantava para beber a água, ele via que a água estava secando. No outro dia, mais um pouco. No outro dia, mais um pouco. E ele viu que a sua água estava secando. Mas de forma alguma ele olhou para o céu e disse: Senhor, está secando a água. De forma alguma ele falou isso. Mas a água secou. A água secou. De uma certa forma, Deus não mandou mais comida. Deus não mandou mais alimento. Deus disse para os corvos, em outras palavras: vocês me serviram bem, serviram o meu profeta, mas agora o vosso trabalho já está terminado. E então o juízo chegou na caverna, na casa do profeta, que estava escondendo de Jezabel, escondendo da forca, escondendo, temendo por sua própria vida. E aí, quando ele levantou para ver, o rio tinha secado, mas ele estava bem hidratado, não estava igual os outros, todos desfacelados, mostrando os ossos da costela para fora. Ele estava bem hidratado, bem vitaminado, porque os corvos todo dia traziam de manhã e à tarde, e ele bebia água. Glória. Amém, irmãos? Amém. Deus disse para ele: agora você levanta, e vai até Serepta. Vai até Serepta. Serepta é uma cidadezinha, um arraialzinho ali no sudoeste de Israel. É uma cidadezinha. Aquela mulher
Você sabia que ela era gentia? Ela não era judia, ela era uma gentílica. Na mensagem Esteja Certo de Deus, o irmão Branham diz, ela era uma judia. O seu marido era um soldado de Israel, morreu na guerra. O seu marido, ela se tornou uma viúva. Ele batalhou muitas guerras por Israel. E numa dessas batalhas ele acabou morrendo, deixando um filho e a sua esposa. E ela era uma viúva. Ela era uma viúva. E aprendeu com seu marido a crer no Deus de Israel. Amém, irmão? Amém. Aprendeu com seu marido também. E ela sabia que Israel estava passando por aquela situação por causa do governo, por causa do Estado, por causa do governo, por causa do rei. Ela sabia que Israel estava colhendo aquele juízo por causa da atitude do rei, porque o rei representa toda a nação, o governo representa toda a nação, assim como o presidente representa todo o país, assim como o prefeito representa uma cidade, assim como um pai de família representa na sua casa, assim como o pastor representa na sua igreja. Então é a liderança. Quem está entendendo, irmãos? É a liderança. E se a liderança vai mal, então tudo vai mal também. Quem está entendendo, irmãos? Se a liderança vai mal, então tudo vai mal abaixo dele também. E então ela sabia que o juízo que estavam colhendo é por causa da atitude do rei. O rei tinha sido admoestado a não fazer aquilo, mas ele fez. E por causa da atitude do governo, do Estado, todo Israel agora estava tomando juízo sobre si. Ela sabia disso. Ela não pôs culpa em ninguém, a não ser no governo, por causa da coisa horrível que Acabe fez. E quando Acabe uniu com aquela pagã, uniu com aquela mulher idólatra, quando ele se ajuntou com ela, formando um corpo, porque a Bíblia diz que aquele que faz um corpo com uma meretriz, se ajunta com a meretriz, faz um corpo também com ela. Quer entender, né, irmãos? Faz um corpo com ela. E quando ele se ajuntou com ela, fez um corpo com ela também. E aquilo foi terrível. Então, quando Elias recebeu de Deus, disse: vai até Serepta, eu tenho ordenado. Amém, irmão? Tenho ordenado. Não é que alguém foi lá, um mensageiro foi lá, um servo foi lá e disse: ô viúva, está para chegar aqui um profeta, você recebe, tá? Está para chegar aqui um profeta, é Elias, você recebe ele e tal. Não, ela não recebeu uma cartinha, um telegrama, um e-mail, um zap, para falar: ó, tá vindo um profeta aí, ó, você recebe isso. Não. Quando Deus disse: eu ordenei, isso foi na alma. Eu ordenei uma viúva para que te alimente. Eu ordenei uma viúva para que te alimente. Então Elias deve ter pensado assim: essa mulher deve ter sido uma fiel crente, deve ter sido uma fiel irmã, estando na sua posição, porque Deus jamais me enviaria à casa de alguém se ela não tivesse posicionado na condição. E Elias foi na casa dessa viúva. E Deus disse: olha, eu ordenei uma viúva para que ela te alimente. Elias poderia dizer: ainda tem comida? Ainda há comida? Ele poderia ter pensado: ainda há comida, porque para mim estava vindo os corvos. E ainda há comida na terra? Eu ordenei uma viúva que te alimente. Nesse momento ele ter passado um monte de coisa na mente de Elias. Assim, essa mulher deve ter sido fiel, deve ter ficado na sua posição, não deve ter contaminado, não deve ter de forma alguma aprovado essa questão do rei. Em seu coração ela condena, assim como eu também condeno. Amém, irmão? Na mensagem Esteja Certo de Deus, o irmão Branham diz: ela estava no mesmo espírito do profeta Elias. Amém? Quem está entendendo, irmão?
Então, se você não odiar o mundo como Jesus Cristo odiou, você está no mesmo espírito? Mesmo espírito dele? O mundo me odeia, odiará também vocês. E o profeta disse: a mulher viúva, a viúva de Serepta, estava no mesmo espírito de Elias, sendo aborrecida e aborrecendo todo o pecado. E se nós estamos no espírito de Cristo, e Cristo, o mundo aborrece, ele aborreceu o mundo, também a mesma coisa conosco. Porque se o mundo não te aborrece, tem alguma coisa errada. E aí, como Deus conhece os que são seus, como Deus conhece os que são seus, Deus então faz o seguinte: vai lá, envia um anjo, diz, vai lá, pega o tinteiro, assinala nas testas, só daqueles que andam gemendo, só daqueles que estão gemendo por causa das abominações, dos pecados, dos erros, das mazelas que está acontecendo no povo. Só esses. O resto, que está tudo bem, tudo normal, tem nada a ver, o que tem? Esses aí você não marca, não. Esses aí você não marca, não. O que tem? Tem nada a ver. Eu acho que não tem problema. Esses aí você não marca, não. Só marca aqueles que estão gemendo por causa dos pecados, por causa das abominações que são cometidas na cidade. E o profeta diz: esteja certo de Deus. Aquela viúva estava no mesmo espírito de Elias, aborrecendo e sendo aborrecida por causa do pecado em Israel. Jesus disse que o espírito que estava nele deveria também estar em nós. Amém, irmão? Assim como o mundo me aborreceu, aborrecerá vocês também. Amém? Os irmãos estão entendendo? Mas você sabia que Jesus, no ministério dele, olha só, irmãos, quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Você sabia que Deus, o grande Deus, quantas pessoas passaram na terra, irmão, desde Adão até chegar em Jesus? Quantas? Pessoas importantes, que fizeram grandes coisas. E você sabia que no ministério de Jesus, 3 anos e meio, você sabia que ele fez menção dessa viúva? Ele fez menção dela. Olha como Deus não esquece, amém, irmão? Não esquece de nada. Alguém nem pensava dessa viúva, nem lembrava dela, mas Jesus lembrou dela. Jesus fez menção dela. Ele fala em Lucas, vamos lá? Lucas, abre sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 24. Observe o que Lucas, o Evangelho, disse no capítulo 4, versículo 24, 25 e 26. Observe o que está escrito. Lucas 4, 24. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Veja que quando... Prepara um pouquinho, não prossiga, não, olha para cá. Veja que isso sempre aconteceu. Você observa que Jesus Cristo, quando ele foi pregar na sua própria terra, que ele havia nascido e criado, ele disse: devo ir embora, aqui na Galileia era difícil. Os irmãos verão? Quando Paulo recebeu a comissão, o que ele fez? Diz ele que ele foi pregar para os que estavam maior estima, os amigos, os estimados amigos, mas não quis, não recebeu. Eis que vou para os gentios. Estão entendendo, irmão? William Branham, a mesma coisa, na América. Ele foi mais recebido na Ásia, na África. Quem está entendendo, irmãos? Do que na sua própria terra, na América. Vocês estão entendendo? Vejam bem, Lucas 4, verso 24. E disse:
Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses. Cerrou é fechou. De sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a mulher viúva. Amém, irmão? A mulher viúva. Jesus fez menção dela. Então, o que significa a palavra galardão, pastor? Pois o assunto nessa noite é isso: obtendo o galardão de profeta. O que significa a palavra galardão? Você pode procurar no dicionário e você vai ver muitas referências sobre galardão, mas nós temos que ir para a referência bíblica, no sentido bíblico da palavra galardão. E a palavra galardão, em muitos casos, ela significa recompensa. Recompensa. Mas o verdadeiro significado de galardão é ser amigo de profeta. Amém, irmão? Amém. E sendo amigo de profeta, é amigo de Deus. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Você acaba de ser amigo de profeta e por fim amigo de Deus. Amém, irmão? Amém. Isso é galardão, é uma recompensa por receber o enviado, é uma recompensa por ter recebido, abraçado, atendido a vontade de Deus. É uma recompensa que você tem por atender a voz de Deus. É uma recompensa que você tem por ter aberto os ouvidos, por ter parado, por ter assistido, por ter parado para ouvir. E nesta era de correria, nesta era de muita correria, como disse Daniel, que o povo estaria correndo de uma parte para outra, e com muitas vozes laterais por todos os lados, voz da política, voz da sociedade religiosa, voz da nação, voz do mundo, voz em todo lugar. Você foi capaz para dar atenção à voz de Deus. Você foi capaz de dar ouvido para a voz de Deus naquele dia. Por isso que você acaba recebendo o galardão de profeta. É uma recompensa. E essa recompensa é se tornar amigo de Deus. Se tornar amigo de profeta, se tornando amigo de Deus. Porque todos aqueles a quem Deus envia e a qual ouve a palavra de Deus, ouve a quem Deus ouve a quem Deus envia, há uma recompensa da parte deles. Amém, irmãos? Toda vez que Deus envia um mensageiro ou enviou um mensageiro com uma mensagem, e o povo obteve, recebeu, acolheu, entendeu, abraçou, todo aquele povo foi abençoado por Deus. Deus os livrou de muitas coisas. Quando Deus enviou Noé, ele pôde livrar somente sua família. O resto não pôde livrar porque não atendeu, não recebeu. Quem está entendendo, irmão? Amém. Quando Deus enviou os 2 anjos para Sodoma, só quem recebeu foi a família de Ló, e mesmo assim a mulher ainda ficou para trás. O restante que não recebeu, a Bíblia diz que Deus os cegou, e todos eles foram mortos, queimados no fogo, porque não pôde receber um mensageiro de Deus. Quando Deus envia uma mensagem, é para nos livrar de uma maldição, para nos livrar de algo terrível. E a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, é que eu vos envio um profeta. Amém. Você acredita? Aleluia. Não podemos esquecer que Deus, depois de ter visto
depois de ter visto o ministério de Elias combatendo Jezabel, que representa a igreja, combatendo o Estado, que representa Acabe, quando Deus viu esse ministério, disse: opa, vou trabalhar com ele mais um pouco. Aí trabalhou com Eliseu em porção dobrada, trabalhou com João Batista, em Mateus 17, 11, e depois Moisés e Elias. Estão entendendo? 5 vezes Deus usa o ministério de Elias, 5 vezes. Primeiro, o Elias, o tesbita, 1 Reis 17:1. Depois, em Eliseu em porção dobrada, 2 Reis 2, versículo 3. Depois, a terceira vez, em João Batista, São Lucas 1,17. E irá no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, para preparar o povo bem disposto para encontrar com o Senhor. Essa é a terceira vez. A quarta vez em Mateus 17:11, onde Jesus Cristo disse, respondendo à pergunta dos discípulos: por que mister que Elias deve vir primeiro? Ele disse: Elias virá, futuro, e restaurará todas as coisas. Amém? Então, se ele, aí vem os teólogos, os professores, os seminaristas, os estudantes, não, esse aqui não é Elias para o final, esse aí é João Batista. Então por que o terrível dia não aconteceu? Porque depois que Deus envia o profeta, o juiz vem depois. Já tem 2000 anos? Não é assim que funciona. João pegou a primeira parte, convertendo o coração dos pais aos filhos, o coração dos pais ortodoxos, o coração daquele povo que estava envolvido com Anás e Caifás, da religião do dia, ouvindo João Batista, se converteu, o coração dos pais aos filhos, se converteu para Jesus. E então Jesus agora tem uma igreja, e depois derrama o Espírito Santo no dia de Pentecostes, tem uma igreja começando, mas ela se infiltrou, caiu durante as eras, e Deus disse: eu vou tratar de novo, vou restaurar de novo o coração dos filhos agora, na fé, de volta aos pais do dia de Pentecostes. Amém? Amém. Os irmãos entenderam? Então o mundo não entende isso, o mundo não compreende isso, o mundo não entende, o mundo religioso não entende, denominação não entende, mas isso é para os filhos de Deus. Isso é para os filhos de Deus. Então galardão é uma recompensa por receber o enviado, é uma recompensa por ter recebido, abraçado, atendido à vontade de Deus. Essa recompensa acaba se tornando amigo de Deus. Amém? Amém? Na mensagem Perguntas e Respostas número 2, parágrafo 220, o mensageiro, o irmão Brana, creio que os irmãos já notaram que eu estou passando os áudios, as mensagens do irmão Brana na rádio. Quem está ouvindo, irmão? Quem já ouviu? Estou passando várias mensagens boas do irmão Brana na rádio. É claro que tem algumas que, por causa da tradução, né, o Silas Braga traduzindo, e às vezes tem mensagem de 3 horas, 4 horas, 5 horas, então é difícil você ganhar a atenção de uma pessoa 5 horas ouvindo a mensagem do irmão Brana. Mas você sabe por que eu coloquei? Você sabe por que eu coloquei a voz do irmão Brana? Porque é a voz de Deus para essa última era. Foi a voz ungida que Deus atravessou o nosso caminho nessa última era. Foi a voz do 7º anjo da era Laodiceia. Amém! Então o povo tem que ouvir a voz de Deus nesse último dia, seja para a salvação ou para a condenação. Então no parágrafo 220 da mensagem Perguntas e Respostas número 2, o mensageiro para esta última era diz o seguinte, 220 diz assim: irmão Brana, se tens tempo, por favor, explique Mateus 10:41. Desejo saber qual é a recompensa de profeta. 220. Agora, bem, Jesus disse: aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. A recompensa de profeta é ser amigo do profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Está isto correto? E se eles desejam saber que é a recompensa de profeta, é ser amigo de profeta. Vê? Essa é a recompensa. Ele é teu amigo. Como a mulher sunamita poderia vir à mão alguma vez? Vê?
Vigie os servos de Deus. Aí está. Ela passou a ser amigo do profeta. Ela então recebeu o galardão quando recebeu Eliseu. Amém, irmãos? Amém. E depois disso ela recebeu uma recompensa. Ela recebeu uma recompensa. Então ser amigo, receber galardão de profeta é ser amigo do profeta e amigo de Deus. Aí está. Então, agora eu quero que os irmãos observem, porque agora nós vamos entrar mais profundo um pouco. Eu quero que os irmãos observem que Deus não prepara o profeta para receber a viúva. Não foi. Eu quero que vocês entendam. Eu quero que os irmãos entendam isso. Que Deus não prepara o profeta para receber o povo. Deus prepara o povo para receber o profeta. Quem está entendendo, irmãos? Eu quero que vocês, seja um pouquinho espiritual, por favor. Seja um pouquinho espiritual. Deus não prepara o profeta para receber o povo. Não é o profeta que tem que receber o povo, é o povo que tem que receber o profeta. Deus prepara o povo para receber o profeta, porque a palavra de Deus não pode voltar vazia. Quem está entendendo, irmãos? Você observa bem, Jesus disse assim, olha, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu virá a mim. Todo aquele que do Pai ouviu é passado, aprendeu é passado. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu virá a mim. Quem está entendendo, irmãos? Agora, observe que Deus não preparou Elias para receber a viúva. Deus preparou a viúva para receber Elias. Deus preparou a viúva para receber Elias. Aí é que entra a predestinação, a eleição. É aí onde muitas pessoas não entendem quando isso acontece. Os irmãos estão entendendo, irmão? Agora, na mensagem Esteja Certo de Deus, olha o que o mensageiro vai falar para nós aqui. Esteja certo de Deus, 31. Esta mulher deve ter sido do mesmo calibre de Elias. Por quê? Porque geralmente suas ações provam o que é. Assim foi ela escolhida para acolher o profeta de Deus. Não foi vós que me escolheste, mas Deus escolheu a vós. Então Deus preparou de antemão seu coração para receber aquele que ele enviaria. De antemão Deus providenciou, selecionou, a sementinha estava lá, porque Deus sabia que a sua palavra seria enviada para 7 eras da igreja. Toda vez que Deus enviou uma mensagem a um grupo de pessoas para receber a esta mulher deve haver sido do mesmo calibre de Elias, porque geralmente suas ações provam que você é. Assim foi ela escolhida para acolher ao profeta de Deus. Aleluia. Você viu a mulher falando lá? Recebi um recado que o senhor chegaria mesmo. Você viu isso aí na Bíblia? Não, ela estava muito bem. Ela estava ali pensando em fazer a última refeição e comer e dormir e morrer, amanhecer morta. Era isso que ela estava pensando. Ela não recebeu uma cartinha, um e-mail lá, vai receber um profeta, não. Na hora que Elias chega, ela não disse, recebi um recado que o senhor viria mesmo. Ela não recebeu isso, não. Amém, irmãos? Veja, essa mulher deve haver sido do mesmo calibre de Elias, porque geralmente suas ações provam que você é. Assim foi ela escolhida para acolher ao profeta de Deus. Acolher profeta, irmão, é o que? É acolher a palavra, irmão. Quando você diz assim, eu recebi o profeta, você está dizendo, eu recebi a palavra. Porque quando a palavra de Deus ela é manifestada, ela é o próprio Deus manifestado. É a palavra de Deus manifestada. Quando, presta atenção, quando Coré, Datã e Abirão rejeitou Moisés, eles estavam rejeitando a pessoa de Moisés, estavam rejeitando
dia 31. Aquela terra estava ardendo e, sem dúvida, esta pequena mulher, sendo daquele calibre, sendo um tipo de um crente, pois podemos ver que Deus não haveria escolhido se não fosse digna para acolher o profeta de Deus, pois ele nunca enviaria seu profeta a uma casa que não fosse digna. Aí vem a questão: mas eu sou digno, pastor? Você é digno? Porque essa mensagem veio da nossa casa, mas não é a casa lá de tijolo, é a casa aqui, amém? É a alma que foi predestinada. É a alma que foi predestinada. Amém, irmão? Veja, ele não enviaria seu profeta se aquela casa não fosse digna. No caso dela, a casa toda era digna, no sentido físico, no sentido estrutural. Mas agora, do lado da graça, essa casa é o nosso coração, é a nossa alma. Pois podemos ver que Deus não haveria escolhido se ela não fosse digna para acolher o profeta de Deus, pois ele nunca enviaria seu profeta a uma casa que não fosse digna. Não foi ela quem decidiu isso, não foi ela que escolheu isso, não era ela o convidando, era Deus o convidando, amém, irmão? Ela havia estado perto de um riacho, os corvos o alimentavam mas era uma ordem de Deus para que algo acontecesse, e certamente Deus foi a uma crente com a uma natureza e com a mesma natureza de Elias. Amém? Com a mesma natureza de Elias. Então, como é que as pessoas vão agir hoje como Pedro, como Paulo, para chamar o certo de certo, se não está na mesma natureza de Paulo e Pedro? Como condenar cabelo cortado? Como condenar saia rachada? Como condenar a calça comprida? Como condenar a pintura? O corpo cabelo? Como condenar as coisas mundanas, se não estão no mesmo espírito daqueles que foi entregue a palavra? Tem que estar no mesmo espírito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Aleluia, glória a Deus. Então observe que ela estava no mesmo espírito, tendo a mesma natureza de Elias. Na mensagem, a palavra falada é a semente original. Na segunda parte do parágrafo 158, o mensageiro para esta era diz o seguinte: agora observe, quero que vocês prestem atenção. No livro de Lucas, capítulo 10, verso 16, disse: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vocês estão entendendo aí? Que o segredo não é receber primeiramente aquele que enviou, mas o enviado. Para você receber aquele que enviou, primeiro você tem que receber o que foi enviado. Olha o segredo aí. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Para você receber aquele que enviou, que é Deus, você tem que passar primeiro pelo enviado. Aí que está, aí é onde está o tropeço, a pedra de tropeço, onde muitos estão. Vamos repetir. São Lucas 10,16. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Estava falando isso com os apóstolos. Amém, irmãos? A palavra apóstolo quer dizer um enviado. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me envia. Então, se eu rejeito aquele que Deus envia, a quem eu estou rejeitando? Hein? Vamos pegar outra escritura? Abra, por favor, suas Bíblias, São João 13, verso 20. São João 13, verso 20. Aleluia. São João 13, verso 20.
Glória a Deus. Aleluia. Amém? Você quer ser amigo de Deus, irmãos? Você quer receber galardão de Deus? Então não rejeite o que Deus envia. Ah, pastor, mas como é que eu vou saber que foi Deus que enviou? Irmão, como é que um profeta era provado? Diz a Bíblia: provai os espíritos. Amém, irmão? Como é que você prova um profeta? Como é que você prova um pregador? Pela palavra que ele está em si? E não. Se o que ele ensina não está de acordo com a palavra, rejeita aquilo. Rejeita. Se não está de acordo com a doutrina dos apóstolos, se não está de acordo com a doutrina da igreja que começou o dia de Pentecostes, não, mas tem que estar de acordo com a de Moisés também. Presta atenção, nós estamos vivendo a dispensação da graça, a igreja que começou no dia de Pentecostes. Então tem que ser de acordo com a doutrina que começou. Porque senão você vai estar fazendo pedindo a morte do seu inimigo e não sei o quê, arrancando um olho e jogando fora. Aí você está cumprindo a palavra? Não, é de acordo com a doutrina da igreja que começou o dia de Pentecostes. Amém, irmão? Então como é que você prova o pregador? Paulo foi um profeta que abriu a primeira era, olha lá. Era de Éfeso, lá no quadro lá, olha lá. Paulo foi um profeta, um mensageiro que a primeira era. Deus não podia enviar qualquer mensageiro, tinha que ser um profeta. E ele colocou a igreja em ordem quando começou. Mas ela extraviou o que aconteceu lá. Veio o catolicismo, entrou na era das trevas, veio o reformismo, veio o proselitismo, veio o nicolaísmo, veio tudo quanto é teísmo. E Deus prometeu que aquilo que o gafanhoto, que a lacusta, que tudo que comeu, comeu a palavra de Deus, tirou a doutrina fora, tirou todos os costumes bíblicos, tudo fora, Deus prometeu que iria restaurar outra vez. Só que não poderia ser um colarinho branco, não poderia ser um profeta, não poderia ser um papa, não poderia ser um bispo qualquer, tinha que ser um profeta. São João 13, verso 20. Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém, irmãos? Receber galardão de profeta. Agora eu quero ler aqui com os irmãos o parágrafo 111 da mensagem de Esmirna, a era de Esmirna, 111. Quero que os irmãos prestem atenção nisso aqui. Presta bem atenção. Jesus não veio, irmão. Jesus não veio por qualquer pessoa no sentido assim, porque a Bíblia diz que ele veio para aqueles que tinham sido ordenados, veio para os que eram seus, mas os seus tinham rejeitado. Mas ele abriu uma cláusula ali, vamos dizer assim: aqueles que receber dariam um poder para se tornar filho e filha de Deus, correto? Só que as pessoas entendem, pensam que é só ir no altar, eu aceito Jesus e escreve o nome da vida. Não é assim não. A Bíblia disse que os nomes dos eleitos e escolhidos já foram colocados no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Não sou eu que disse, é a Bíblia que disse. Amém, irmãos? É a Bíblia que disse. A Bíblia que disse. O eleito não foi salvo quando ele levantou a mão e quando veio no altar. Ele só reconheceu aquele dia. Ele reconheceu que era um salvo. Ele chegou ao entendimento que era um salvo. Amém, irmãos? Ele chegou ao entendimento que era um liberto, estava liberto, mas só que estava na garra do diabo. Quando ele descobriu na Bíblia que ele já tinha sido curado, Isaías 53, que ele já tinha levado essa iniquidade, ele aceitou a Bíblia. Mas já estava lá nos anais de Deus, no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Efésios 1, verso 3, você pode ler em casa, ou 4, e depois você lê Apocalipse 13, versículo 8, você vai ver que o Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Amém? Então vamos lá, Jesus não veio ter uma morte acidental e dizer assim: quem sabe fulano me atende, quem sabe fulano me aceita pelo caso da morte que eu vou morrer uma morte tão horrível que ele vai ficar com peninha de mim, aí vai ter um pregadorzinho lá, vai pregar uma mensagem sentimental, vai chamar alguém no altar e vai salvar. Não é assim não. Deus não faz as coisas desse jeito, Ele sabe quem é dele antes de começar tudo. Amém, irmão?
Ele sabe e conhece os que são seus. Aleluia. No parágrafo 111, ele diz o seguinte: ora, quando Deus se silencia, o melhor que temos que fazer é ficarmos em silêncio. Mas onde Ele tem falado, o melhor que fazemos é falar também. E dizer o que Ele já disse. Ele nos fala da evidência ou o que aconteceria depois de sermos batizados com o Espírito Santo. E era que teríamos o Mestre vindo e nos ensinando toda a verdade. Mas este Mestre era um Mestre interior, não um Mestre exterior. Olha, aqui é profundo, não vou dar, aqui tinha que ser a escola dominical para mostrar isso aqui. Tinha que ser um tempo mais reservado. Não é o mestre exterior, não é aquele mestre do quíntuplo dos Efésios, apóstolo, evangelista, pastores, doutores, que é o mestre. Não, é o mestre interior. Mas esse mestre era o mestre interior, não o mestre exterior. Se o Espírito não tivesse dentro de você, você jamais ouviria o que Deus enviou. Aí você fala: qual Espírito, pastor? Esse que eu nasci, o moribundo? Não, não é esse tipo de Espírito. É aquela sementinha que Deus havia semeado. Amém, irmão? É aquela semente. Se o Espírito não tivesse aí dentro, você não teria ouvido a verdade e recebido ela pela revelação, ainda que você a ouvisse cada momento do dia. Por isso que muita gente ouve a mensagem no rádio, no YouTube, ou até mesmo na igreja, ouve com o orelhão, mas não ouve com o ouvido, porque aquele que tem ouvido entende, compreende. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo. Amém, irmão? Esse ouvir aqui é captar, é entender, compreender. Este era o sinal do Espírito habitando nos dias de Paulo. Aqueles que foram cheios com o Espírito Santo ouviram a palavra e receberam e viveram por ela. Os que não tinham Espírito ouviam como homens carnais, deram-lhe uma interpretação errada e continuaram no pecado. E aí você vê aí um movimento neopentecostal nesses últimos dias, botando e colocando um monte de evidências do que é o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é falar em línguas. Olha, ter evidência do Espírito Santo é receber um calafrio na espinha até o pé. Receber o Espírito Santo é receber um choque e vai pulando e gritando e correndo no altar. Não é assim que é a evidência do Espírito Santo. A Bíblia em lugar nenhum fala que a evidência do Espírito Santo é falar em línguas. Ah, pastor, mas no dia de Pentecostes lá tiveram línguas, mas não estranhas. Lá era a língua dos homens. Cada um compreendia na sua própria língua. Ali não era a língua dos anjos, ali era a língua dos homens. Cada um compreendia na sua própria. E o Espírito Santo é dado para aquele que obedece. No livro de Atos, capítulo 5, que o Espírito Santo Deus dá para quem obedece. Amém, irmão? Então a evidência do Espírito Santo é receber a palavra que Deus envia naquele dia. E depois de ouvir e receber, viver o que recebeu. Vamos ver na Bíblia? Vamos ver então. Atos capítulo 19. Atos 19. Verso 1 ao 5. Vamos ver qual é a evidência do batismo do Espírito Santo. Se é isso mesmo, se é falar em línguas. As pessoas não entendem que a língua é o menor dom. Como que o menor dom poderia ser evidência? Sabemos que o dom de línguas faz parte do Espírito Santo, mas não é evidência de que tem o Espírito Santo, porque a chuva cai para justos e injustos. A chuva, que é o Espírito Santo, pode abençoar um hipócrita, um adúltero, um mentiroso, e cair uma pessoa justa do lado dele. É verdade.
Atos 19, do 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse: recebestes vós já o Espírito Santo quando falou em línguas? Foi isso? É isso que está escrito, irmão? Recebeste o Espírito Santo quando crestes. Amém, irmão? Quando crestes, não quando falou em línguas. Então eles disseram: mas nós nem ainda... Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que há o Espírito Santo. Aí ele disse o seguinte: eu acho que eles não entenderam ainda. Aí ele diz: eu acho que está lá na mensagem do passado ainda. Eu acho que está lá na tradição ainda, lá atrás. Perguntou: então, em que batismo vocês estão batizados? Ah, no batismo de João. Ah, então é por isso que vocês não receberam o Espírito Santo ainda. É por isso que vocês não receberam o Espírito Santo ainda. Porque João batizou com o batismo do arrependimento. Não foi para remissão de pecado. Para remissão de pecado tem que derramar sangue. Foi João que derramou sangue? Foi João que derramou sangue? Então, João batizou com o batismo do arrependimento para arrependimento e não para remissão de pecados. Só para arrependimento. Porque João derramou sangue. Era Jesus que tinha derramado. Aí Paulo disse: porque João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo, pregando, ensinando o que após ele havia de vir. Amém, irmão? Aí ele diz no versículo 4: mas Paulo certamente batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crê no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. E impondo a mão sobre eles, veio o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então observe bem que eles haviam recebido a mensagem de João e não tinham ainda recebido algo de Deus ainda. Mas quando recebeu o mensageiro de Deus, que estava naquele momento, naquela hora, em evidência, na mensagem do momento, que era Paulo, eles receberam o Espírito Santo. Porque quando eles receberam Paulo, recebeu Deus também. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então vamos para outra escritura da Bíblia, Efésios capítulo 1. Vamos ver outra evidência do batismo do Espírito Santo. Efésios 1. Aleluia. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Efésios 1, versículo 11. Efésios 1, verso 11. Efésios 1, verso 11. Nele digo que quem também fomos feito herança. Efésios 1, 11. Havendo sido predestinados. Eu acho que pregadores aí fora que não creem em predestinação, acho que pula essa escritura. Acho que pula essa frase, essa palavra. Havendo sido predestinado. A palavra predestinado, irmão, é escolhido antes. Vocês não sabem disso. É escolhido antes. Antes mesmo de Esaú e Jacó nascer, o que Deus fez? Escolheu quem? Escolheu quem? Jacó. E a Bíblia diz: antes mesmo de ter nascido, nem feito o bem e o mal. Diz Romanos capítulo 9. Vocês estão entendendo? Nele digo que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua, não da vontade de um bispo, não da vontade de alguma igreja, não da vontade de alguma, não, na vontade dele, com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviu a palavra da verdade, depois o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Tendo crido, aí o selo vem, amém? É o que muitos não entendem, porque o Espírito Santo, ele toma a palavra de Deus. Você jamais
poderia com o seu próprio espírito, quando eu falei ontem em Citrolândia, você jamais com seu próprio espírito, com a sua natureza que você nasceu, com esse espírito, você jamais poderia receber Deus, porque ele é contrário à natureza de Deus. O que Deus tem que fazer? Ele então predestinou todas as coisas e colocou uma partezinha dentro de você, que quando a luz brilhasse, quando a luz fosse levada em determinada região e era e tempo, aquela sementinha sairia para fora. Quer ver? Na mensagem o rapto, para nós terminarmos, porque já está indo o tempo. Na mensagem o rapto, parágrafo 23, o profeta diz: Deus designou sua palavra para cada era, e cada uma dessas eras tem que manifestar a porção de sua palavra. Ele também predestinou homens para cada era para cumprir essa palavra. Cada vez que Deus enviou sua palavra, designou sua palavra, também designou um homem para cumpri-la e designou também alguém para recebê-la. Quando designou o tempo de Moisés, predestinou a Moisés para aquele tempo. Quando destinou o tempo que nasceria o Filho de Deus, destinou o Filho de Deus para aquele tempo. Em cada era ele tem designado o seu homem, como a Bíblia diz, ordenado. Se Deus é infinito, todo-poderoso, onipotente, onisciente, então ele conhece todas as coisas desde o princípio. Não há nada fora de ordem. Nós unicamente pensamos que assim é. Tem pensado você assim? Observe a palavra de Deus para que veja o que ele está fazendo, então entenderá. Alguém disse outro dia para o irmão Branham: mas se está tudo predestinado, então está fácil. Se está tudo predestinado, então está fácil demais, irmão Branham. Então eu posso ser o que devo ser, eu posso ser o que eu quiser ser, eu posso fazer o que eu quiser fazer, irmão Branham. Diz: você pode, mas se tiver o Espírito Santo você não faz. Porque a Bíblia diz que Deus nos predestinou para a santificação. Amém. Romanos, para a santificação. Santificação quer dizer separação. Vamos ficar de pé? Aleluia. Vamos dizer todos graças a Deus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Joaquim, vem aqui na frente. Irmão Joaquim, ele tem um testemunho a dar. Um pequeno testemunho. Pode subir aqui, irmão Joaquim. Posso subir aqui? Essa semana ele ficou bem atarefado, atordoado, porque quando a gente perde alguma coisa, principalmente documento que pode ser usado na mão de pessoas com más intenções, pode fazer um estrago na vida da gente. Mas como eu disse no princípio, quando nós estamos diante de Deus, obedecendo a palavra de Deus, Deus preserva seus filhos e cuida deles. Amém, irmãos? Amém, irmão? Deixa eu abençoar a todos os irmãos. O pastor começou aqui. Essa semana eu tive uma semana meio atribulada, eu tive uma perda nos documentos aí. Mas só que antes disso, Deus tinha me dado assim, espécie de uma visão. Eu estava fazendo uma limpeza em casa, no quintal, e aí veio na minha mente assim, eu envolvido com uma cena de polícia, assim, tipo uma blitz, né? E o pessoal vai cobrando documento, e nessas cobranças o policial me perguntou assim, se eu já tinha uma passagem policial. Eu falei: ô chefe, eu não, assim em si eu não lembro não, só que eu já tive documento na mão dele, eu tive pego de documento dessa cidade onde eu tinha andado aí, e só me restou fazer ocorrência policial, mas eu não sei se alguém fez alguma maldade no meu documento e tal. Se me aparece meu nome, pode ser uma dessa aí, mas eu não tenho passagem nenhuma. Ele me devolveu os documentos naquele instante que eu estava fazendo aquela limpeza, isso veio na minha mente. Não sei nem o que significa isso. Então, aí eu terminei o serviço, fui na escola buscar uma criança que fica lá em casa com a gente. Aí voltei e fui lá na cidade, que eu estava com aquela vontade de comprar um peixe que eu tinha visto lá antes. Fui lá buscar esse peixe, né? O peixe ficou caro. Aí fui lá buscar esse peixe. Aí fui lá, comprei o peixe, de volta, eu peguei o boletim lá de volta, era tipo 15h20, né? Vim embora. Aí tarde, quando eu desço lá no bairro, era 16h48, fiz questão de olhar o horário. Aí cheguei em casa, estava muito cansado. Aí
Tomei meu banho e tal, mais tarde fui dormir. Aí no outro dia eu ia fazer uma caminhada muito cedo, né? Porque eu ia acordar às 5h30 e fazer caminhada mais cedo. Eu faço todo dia. Aí fui procurar o documento para poder sair, né? Sem documento, né? Impossível, então procurar o documento. Aí procuro de toda forma, nada, 5h30 da manhã. Aí eu perguntei à minha esposa, ela não viu, não vi não. Aí saí, né? Falei, é licença mesmo. Aí saí, fui fazer a caminhada, né? Então, aí, quando eu terminei, eu pensei assim, eu estou sem documento, eu vou ter que fazer uma ocorrência, né? Certamente ficou do ônibus, né? CNH. Então, aí eu falei, hoje até para ir para a igreja é difícil, né? Então eu vou ter que fazer uma ocorrência. Aí lembrei daquela que passou na minha mente, né? Aí eu envolvendo com a polícia, né? Tem que fazer uma ocorrência policial. Aí assim eu fiz, fui no final do ano, procurei lá, os documentos não estavam, aí eu fui vou resumir aqui para ser mais breve possível. Aí fui na delegacia fazer a ocorrência e tal. Aí, beleza, fiz, aí a polícia falou, aí você vai fazer isso lá na house, porque isso aí você tira a guia lá e paga, aí você não precisa nem voltar mais não, aí vai para você pelo correio. Aí tá, assim eu fiz e tal. Aí quando chegou ontem, aí eu tenho uma padaria lá que eu vou todo dia de manhã comprar pão, né? O pessoal tudo me conhece. Aí eu cheguei lá ontem, fui, nada, ninguém falou nada, hoje fui comprar o pão. Aí a moça falou assim, Joaquim, você perdeu uma carteira? Perdi isso. Aí ela falou assim, e antes disso eu tinha orado a Deus, falei, Senhor, eu nem lembrei do valor que tinha, nem nada, nem o documento. Falei, coloca as tuas mãos nesse documento, porque alguém vai encontrar esse documento, o encontrou, vai encontrar. Aí que não venha cair em mãos erradas. Só isso, né? Aí tava meus cartões, cartão de passe e tal, né? Aí a menina falou assim, você perdeu a carteira? Eu falei, perdi. Ela falou assim, sua carteira tem uma carola lá no caixa. Eu falei, mas como que você pareceu aqui? Não sei, falei assim. Aí cheguei, aí passei no pagar o negócio, falei, Carol, a menina falou que minha carteira com você, tá, sua carteira foi isso aqui. Aí só que a filha tá dando, nem conversei nada com ela não. Ela desceu, ela saiu, nem procurei saber o que tinha dentro, o que sobrou. Chegou a carteira, pensa, né? Aí eu olhei, tá fora na rua, o documento tudo intacto, né? Aí nada, somente o dinheiro que foi e um cartão que faz a linha direto. Deve ser honesto demais para o dinheiro. Pois, mas tinha que ser. Aí esse testemunho é o seguinte, é porque isso nada mais serve para edificar a igreja, porque Deus é fiel para te Deus foi honesto, me honrou. Amém? Amém. Mas eu quero pegar isso aqui e falar, eu quero tirar um detalhe disso aqui. Porque quando o irmão Joaquim me falou dessa perda de documentação, que ficou o dia todo aturdido com esse negócio, lá e pra cá, lá e pra cá, e o serviço que o Detran tinha que fazer, ele tinha que fazer. E não, o serviço que eles têm que fazer, nós pagamos impostos para esses servidores fazer, eles têm que servir nós temos que servir eles. Mas uma coisa me chamou a atenção. Eu falei assim, porque sempre quando tem culto lá, quando eu não vou, eu ligo para o irmão Joaquim. Irmão Joaquim, como é que foi o culto? O irmão Joaquim fala, tal. Eu ligo para ele e tal. E aí eu liguei para o irmão Joaquim, como é que foi? Não, pastor, eu não fui hoje lá no Jardim das Rosas. Eu não fui, porque eu pedi meu documento e foi uma tribulação assim, assado. Eu falei, mas pode ficar tranquilo, irmão Joaquim. Deus vai colocar alguém, Deus vai abrir as portas e você vai encontrar os seus documentos. Aí, deixamos para ela. Mas uma coisa me chamou a atenção, que o irmão Joaquim falou outra coisa. Pois é, eu pedi o culto, não gosto de perder culto, e amanhã tem culto, eu não vou voltar, nem por causa disso, nem por causa de carne, nada. Ô irmão, é a determinação, amém? É os motivos, objetivos que Deus olha também, amém, irmão? Estava preocupado com a carteira? Estava preocupado em ir na igreja. Estava preocupado em cultuar. E eu não sei como é que eu faço, mas amanhã eu vou. Estou preocupado com o domingo também, que é hoje. Deus honra, amém, irmão? Deus honra. É os motivos objetivos. Ele estava preocupado com tudo isso, mas ele estava preocupado em ir ao culto, preocupado em não faltar no culto, em não perder culto. Então Deus honra essa fé, amém, irmão? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe. Que a graça de Deus seja com todos, no nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela palavra, pela mensagem que o Senhor nos deu nessa noite.
Cremos, ó Pai querido, de todo o nosso coração, porque não há dúvida. Há 23 anos, quando recebi essa mensagem, lá no norte de Minas, cuidando de 12 igrejas naquela região quente, pobre, Senhor. Quando essa mensagem chegou para mim, Senhor, eu criei de todo o meu coração. Oh, Senhor, nunca duvidei de nada da Tua palavra. E até aqui o Senhor tem me abençoado, tem me ajudado, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um também. Que possamos, ó Deus querido, atender a Tua palavra, fazer a Tua vontade, porque fazer a vontade é aquela, quando os discípulos disseram, como devemos fazer a vontade de Deus? Jesus respondeu, a vontade de Deus é essa, que crer naquele que o enviar. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por nos permitir fazer a Tua vontade, uma delas, crendo no que o Senhor mandou, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe aos irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus assim permitir. Deus abençoe.